Boa noite. Boa noite. Governo federal acende sinal amarelo para a falta de energia. Contra racionamento, Alckmin anuncia que transposição do Rio Paraíba do Sul ao sistema Cantareira deve ser aprovada. Empresas paulistanas apostam na reutilização de água para preservar o meio ambiente. Polícia prende mais 2 homens acusados de abusar de mulheres no metrô. Radares da Tailândia registraram sinais do avião pouco depois do seu desaparecimento. E forças pró-Rússia invadiram bases da Marinha Ucraniana na Crimeia. A Polícia de São Paulo investiga grupos de homens que agem no metrô e na CPTM abusando de mulheres. 17 pessoas já foram presas só este ano. 2 foram detidas na manhã de hoje. Um outro homem preso segunda-feira responde por estupro. Enfrentar o metrô lotado toda manhã não é o único desconforto desta jovem. Pior são os abusos frequentes de homens que se aproveitam do aperto dos trens para assediar as mulheres. É muito complicado, uma situação muito constrangedora, a gente se sente totalmente impotente em relação a isso e alguém tem que fazer alguma coisa, né? Porque é um estresse diário, né? O abuso sofrido pela auxiliar administrativa não é exceção. Nas estações de metrô de São Paulo, não é difícil encontrar mulheres que passaram por situações parecidas. Uma vez eu estava no metrô, aí um senhor me puxou e eu dei uma cotovelada nele. Aí ele pegou e revidou me dando um soco nas costas. Eu estava no metrô muito lotado, o cara passou a mão no meu bumbum. Geralmente a gente coloca a bolsa atrás, né? Dá uma empurrada, mas acontece isso direto. A gente fez um trajeto que a nossa entrevistada faz todo dia de manhã do metrô Carrão até aqui a Sé. O metrô chega assim, é absolutamente impossível se mexer, os braços ficam dormentes porque as mulheres têm que se segurar numa barra que é bastante alta. Você fica impotente, você fica presa no meio de um monte de gente. Se alguém quiser abusar ou fazer qualquer coisa, você não tem como reagir. Realmente complicado. Se você reclamar, eles não vão chegar e falar, eu tô te encoxando mesmo, não. Eles vão falar, você é louca, você é baranga, você é horrível, sai daqui, imagina que eu tô te encostando, né? Você não pode relar em você, vai de ônibus. Então, assim, é situação que você tem que ficar quieto e dar um passinho pro lado mesmo, não tem o que fazer. É todo dia isso, sabe? Não só eu, como várias mulheres, eu já vi várias situações, entendeu? No começo da semana, o caso de um universitário que foi preso acusado de estupro levantou novamente o problema dos assédios no transporte público. Adilton Aquino dos Santos, de 24 anos, estava na linha 7 Rubi da CPTM e teria se inspirado em uma página de rede social que promove a prática. Nesta comunidade, por exemplo, homens de todo o Brasil trocam relatos, fotos e até vídeos do que chamam de encoxadas no transporte. Hoje, por volta de 8 da manhã, outros 2 homens foram encaminhados à delegacia do metrô da Barra Funda. Um deles foi preso em flagrante por agentes do metrô, fazendo imagens de partes íntimas das mulheres. O celular foi apreendido e o homem confessou. A estudante assediada ficou surpresa ao ver as imagens. A gente fica revoltada, porque sai de casa, levanta cedo, tem que pegar trânsito, um monte de coisa. Ainda acontece esse tipo de coisa, é revoltante. Já esta vendedora denunciou outro homem por abuso e diz que percebeu que ele estava se aproveitando da situação. Humilhação, e eu fiquei muito revoltada. Então eu falei assim, não vale a pena eu ir trabalhar, né, e deixar passar por isso e amanhã ele vai fazer conta. Então eu falei, não, eu vou denunciar que depois ele vai pensar 2 vezes. A Polícia Civil está monitorando o conteúdo de páginas e grupos de bate-papo que promovem o crime. Com as 2 pessoas que foram detidas nesta manhã, já chega a 17 o número de prisões no transporte metroferroviário só este ano. O serviço de inteligência está identificando as máquinas, os IPs que estão convocando essas pessoas para fazer, vamos dizer, um rolezinho entre aspas aqui no metrô. E a guarda está atenta, a guarda do metrô está atenta e está trabalhando bastante para trazer aqui para a delegacia. Atualmente tramitam na Assembleia Legislativa 2 projetos de lei que prevêem a criação de vagões de trens e metrôs exclusivos para mulheres em horário de pico. Para a assistente social da Sempre Viva organização feminista, a medida não vai ajudar a resolver o problema. Segregar significa justamente
naturalizar, né, que os homens podem agredir, pode assediar as mulheres em outros horários, em outros vagões. A gente acredita que as mulheres têm que ser respeitadas todo o tempo, em todos os vagões. Em 2013, a ONG também realizou campanhas educativas e distribuiu adesivos para serem colocados nos trens e ônibus da cidade. Para ela, é preciso que um trabalho intenso de conscientização seja realizado e criminosos punidos. Os 2 presos hoje foram ouvidos e liberados. Em nota conjunta, o metrô e a CPTM afirmam que repudiam qualquer atitude que caracterize assédio sexual e pedem que as pessoas que forem vítimas deste tipo de caso denunciem e prestem queixa à polícia. É preciso mesmo denunciar. O metrô e a CPTM disponibilizam um serviço de SMS denúncia que garante total anonimato. O número do metrô é 97333-2252. O número da CPTM é 97150-4949. Governador Geraldo Alckmin afirma que projeto de transposição de águas do Rio Paraíba do Sul para a Cantareira deve ser aprovado pela presidente Dilma. Segundo o governador, as obras são para prevenir problemas no futuro. A repórter Carla Rodeiro está no Palácio dos Bandeirantes e tem outras informações. Carla? Olha, o governo paulista pretende interligar 2 represas. A do Jaguari, que pertence à bacia do Rio Paraíba do Sul, e a represa Atibainha, que pertence ao sistema Cantareira. Elas estão distantes mais ou menos 15 quilômetros. De acordo com o projeto, a intenção é bombear a água da bacia do rio somente quando o sistema Cantareira, o nível do sistema, estiver abaixo de 35%. Hoje está abaixo de 15%. O bombeamento inverso também será possível. Só que para isso será preciso construir adutoras, também canais, obra cujo valor está estimado em 500 milhões de reais. Bem, o governador explicou que essa iniciativa não tem a ver com a crise de escassez de água atual, e sim para garantir a segurança do sistema no futuro. Bem, o Paraíba do Sul é um rio que atravessa 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e abastece 15 milhões de pessoas, 10 milhões só no estado do Rio, de onde vem a maior resistência a esse projeto. O governador Geraldo Alckmin esteve ontem em Brasília falando com a presidente Dilma para pedir também a autorização da Agência Nacional de Águas para poder tocar o projeto. E hoje o governador disse que falou pelo telefone com os 2 governadores também interessados. Vamos ouvi-lo. Eu falei hoje com o governador de Minas, o Antônio Anastasia, que é um grande contribuinte para a bacia, porque ele mais colabora do que tira. Falei com o governador Sérgio Cabral, que entendeu. Nós vamos aumentar a reservação no Paraíba, porque nós poderemos, inclusive, fazer novos reservatórios. Podemos até aumentar a reservação no Paraíba. Agora, tecnicamente, tem que fazer a integração das bacias. O governador do Rio entendeu e disse o seguinte: olha, estamos conversados, as equipes técnicas de São Paulo conversam com as equipes técnicas do Rio, o secretário Índio da Costa, e qualquer coisa nós voltamos a nos falar. A retirada é mínima, numa operação regulada, regrada, e sempre mantendo acima da vazão mínima. 4 meses para iniciar, 14 meses para ficar pronto, se nós conseguirmos ter todas as aprovações. Eu espero que convença a todos, porque é uma medida de interesse público. Aliás, quero destacar aqui o alto nível da conversa com a presidente da República. Com a crise no abastecimento, a ordem é economizar. Na Grande São Paulo, a região do ABC tem empresas que já fazem a reutilização da água. Em São Bernardo do Campo, esta empresa de transportes tem um sistema próprio de tratamento. Aqui, cerca de 30 mil litros de água são tratados por dia. A água utilizada na lavagem dos ônibus é coletada por estas calhas laterais e depois passa por diferentes processos químicos até sair assim, bem transparente.
No final de todo o processo, o que resta são as impurezas em forma de lodo. Esse é o resultado final do processo de tratamento de água, se transformando em lodo desidratado, podendo mandar para o aterro sanitário. A frota de ônibus tem 270 veículos. Desde que implantou o sistema, em 2008, a empresa passou a economizar 70% do valor da conta. Por ano, deixa de consumir 10 milhões de litros de água potável. O tratamento de reuso deveria ser estendido para muitas empresas e muitas atividades que podem utilizar desse recurso e você ter essa consciência de dizer, eu tenho uma economia, tenho, mas eu também tenho que pensar no meio ambiente, eu tenho que pensar na sociedade, porque esse é o nosso papel, seja do empresário, seja do cidadão. Aqui na divisa de São Paulo com São Caetano do Sul, funciona a estação de tratamento de esgotos ABC, que é da Sabesp. Em parceria com uma empresa, esta é a parte que transforma o esgoto em água de reuso. Aqui a capacidade é produzir 1.000 litros de água por segundo. E esse volume é suficiente para abastecer cerca de 500 mil habitantes, como, por exemplo, a cidade de Santos. Aqui, a água recebe bactérias para ajudar na decomposição. Estes filtros ajudam a acelerar o processo e o resultado é uma água ainda mais limpa que a potável, mas não pode ser consumida por não possuir sais minerais. O projeto abastece o polo petroquímico de Capoava, em Mauá, na Grande São Paulo. Uma adutora percorre 17 quilômetros entre os dois pontos. Com a adesão, o polo industrial deixou de consumir mais de 450 milhões de metros cúbicos de água potável, o equivalente a cerca de 75 piscinas olímpicas. Para as indústrias, economizou na tarifa, porque ela economiza em torno de 50%, 60%, economiza na manutenção, e economiza no volume também, porque como é uma água já adaptada para a necessidade dela, ela não precisa descartar tanto no processo dela, ela utiliza por mais tempo aquela mesma água. Muitas outras indústrias podem vir aderir, né, ao projeto, liberando, portanto, água potável à população. O dia foi de bastante chuva no sul do Brasil e também em boa parte do Nordeste. Aqui em São Paulo, as pancadas vieram mais localizadas e rápidas e o calor predominou nesta quarta-feira, o último dia da estação mais quente do ano. E o verão se despede, o outono dá o ar da graça oficialmente amanhã às 1h57 da tarde e vai até o dia 21 de junho. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O outono começa com muito calor e chuva na maior parte do país. Dia de sol, céu azul, sem nenhuma gota de chuva, apenas em Roraima, no norte do Brasil, e também na região dos Lagos Fluminense, no Espírito Santo, Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e no Planalto da Conquista, na Bahia. Já no sul do Brasil, um sistema de baixa pressão ainda provoca temporais nesta quinta-feira e a chuva vem volumosa, como dá para ver no mapa, principalmente entre Santa Catarina e o Paraná. Essa condição de chuva se estende também para boa parte do Mato Grosso do Sul. Já no norte do Brasil, até o Piauí, a condição de chuva forte entre algumas aberturas de sol continua. A máxima amanhã não passa dos 25 graus em Curitiba e dos 26 em Florianópolis, mas chega aos 30 graus em Belo Horizonte e aos 39 no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido e reforçadas pela proximidade de um sistema de baixa pressão que está no sul do Brasil, se espalham por São Paulo nesta quinta-feira. O tempo fica chuvoso no sul e no oeste do estado. Mesmo assim, ainda faz calor de 30 graus em Presidente Prudente e de 31 em Presidente Bernardes. As demais áreas, incluindo a faixa leste e a Grande São Paulo, ainda tem mormaço e pancadas de chuva a partir da tarde, com risco de temporais. A máxima chega aos 31 graus em Campinas e em São José dos Campos. Amanhã, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Na sexta, a máxima cai para 27 com mais pancadas de chuva. E o sábado promete tempo chuvoso com mínima de 18 e máxima prevista de 25 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Vereadores aprovam em primeira votação um projeto de lei que permite o alargamento de 66 vias de São Paulo para a construção de novos corredores de ônibus. O texto foi aprovado após a alteração que retirou a previsão de alargamento da Avenida Nossa Senhora do Sabará, na zona sul da cidade. Moradores e comerciantes da região vinham protestando contra a mudança na via.
A polêmica em torno do projeto acontece devido à previsão de desapropriações para a implantação de mais 17 corredores exclusivos para coletivos, totalizando 150 quilômetros. O texto precisa ainda passar por uma segunda votação no plenário antes de seguir para a sanção do prefeito Fernando Haddad. Comprar um imóvel requer muitos cuidados. Isso porque podem ocorrer imprevistos durante a obra, gerando atrasos no prazo de entrega. Esta é a reclamação de compradores de um empreendimento no bairro do Cambuci, região central de São Paulo. Eles dizem que o apartamento foi entregue com 4 anos de atraso e com mudanças no projeto original. O condomínio Ecolife Independência, no Cambuci, foi desenvolvido pela Ecoesfera Empreendimentos. Os imóveis começaram a ser vendidos em 2008 e seriam entregues em 2010. Com o rompimento de contrato de prestação de serviços da Ecoesfera à incorporadora e sócia majoritária PDG em 2010, a obra passou para as mãos da construtora Pilaster e o prazo de entrega foi alterado 5 vezes e empurrado em quase 4 anos. Luiz comprou uma unidade na planta em junho de 2008. Nós tínhamos um plano quando nós compramos que incluía a possibilidade de a gente estar alugando apartamento para ter como uma fonte de renda. Passados 4 anos, que é muito tempo, muita coisa no nosso planejamento também vem mudando. Esse tempo todo a gente está vivendo pagando aluguel e não temos essa fonte que a gente previa e também não temos a possibilidade de morar no lugar que nós compramos. Esses 4 anos nós ficamos reféns dessa situação. Só que hoje morar no 3º andar do prédio significa receber um produto bem diferente daquele que Luiz comprou. Como, por exemplo, dar de cara com um muro de contenção pintado de verde em vez de uma área arborizada, um orquidário, um herbário e um pomar. Isso faz parte do imóvel. Ele agrega valor ao imóvel e o cliente paga mais caro por isso, então a empresa tem a obrigação de entregar isso junto com a unidade. Se ela não entrega isso junto com a unidade ou entrega com defeito, o cliente tem direito de pedir uma reparação material pelo não uso dessa área comum ou pela diminuição do valor do imóvel. De acordo com alguns moradores, um dos motivos do grande atraso na entrega dos apartamentos foi a substituição da construtora responsável pelo empreendimento. Quando os prédios começaram a ser erguidos, a Ecoesfera, que era responsável na época, já tinha feito praticamente metade daquela torre, quando os engenheiros da construtora que assumiu a obra identificaram que o prédio deveria ser demolido e reconstruído desde a fundação. A segunda torre começou a ser reerguida em janeiro de 2011. Com a mudança do projeto, as colunas da garagem foram reforçadas e as vagas, que deveriam ser demarcadas de acordo com o contrato, além de terem sido classificadas como aleatórias na matrícula dos imóveis, ficaram mais estreitas. Tenho 2 vagas. Se eu estacionar o carro exatamente no lugar que é para estacionar das 2 vagas, eu tenho as colunas que ficam do lado da porta dos 2 carros, que não me permite abrir nem a porta do passageiro nem a porta do motorista. Ou seja, eu não consigo nem entrar nem sair do carro se eu parar ele no lugar que eu tenho que parar. O habite-se do empreendimento foi expedido em novembro do ano passado e as matrículas dos apartamentos individualizadas 1 mês depois. Luiz corre agora atrás do financiamento que dependia desta documentação para poder pegar as chaves e se mudar. O advogado alerta para certos cuidados ao comprar um imóvel na planta, como documentar tudo o que foi oferecido no estande, tirando fotos de folhetos, plantas, maquetes e do apartamento decorado quando houver. Quando existe defeito no imóvel e ele foi entregue diferente daquilo que foi prometido, sim, você pode desistir e pleitear a devolução dos valores que você pagou. O Jornal da Gazeta procurou os responsáveis da PDG, mas a incorporadora não quis gravar entrevista e se manifestou por meio de nota. Em nota, a PDG informa que os questionamentos levantados na reportagem já estão sendo discutidos com os clientes do empreendimento e as soluções pertinentes estão sendo providenciadas. A companhia ressalta ainda que trabalha sempre com o propósito de entregar seus empreendimentos com a melhor qualidade e no menor tempo possível. Além disso, mantém os clientes informados e está à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas. E a crise entre o governo federal e a Câmara continua. Hoje a Casa aprovou o convite para mais 5 ministros e um assessor da presidente Dilma Rousseff prestarem esclarecimentos.
serão chamados para falar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é controlada pela oposição. Arthur Quioro, ministro da Saúde, Luiz Alberto Figueiredo, de Relações Exteriores, Celso Amorim, ministro da Defesa, José Eduardo Cardoso, da Justiça e Aldo Rebelo, do Esporte. Também foi convidado a dar explicações o assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. Os convites foram aprovados uma semana após a Câmara chamar 10 ministros e a presidente da Petrobras, Graça Foster, para prestar esclarecimentos aos deputados. E no decorrer do dia, mais 5 ministros foram convidados a prestar esclarecimentos. A Comissão de Agricultura convidou o recém-empossado Nery Geller. Também foram chamados o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, e a ministra da Cultura, Marta Suplicy. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. José Roberto Arruda diz que sua candidatura ao governo de Brasília é irreversível. Arruda renunciou ao governo de Brasília em 2010, depois de filmado recebendo dinheiro. Em 2001, então senador, Arruda renunciou ao mandato por envolvimento no escândalo de adulteração do painel de votação do Senado. Agora, em comício e vídeo, Arruda diz: ele deixou o governo não pelo flagra recebendo grana, mas por ação das forças do mal e da maldade humana. E, claro, Arruda informa ao destino público. Ele agora é homem de fé e está próximo de Deus. Quem sabe não veremos Arruda na marcha da família com Deus. A vice de Arruda será Liliane Roriz. Liliane é filha de Joaquim Roriz, que renunciou ao governo em 2007, atolado em denúncias de corrupção. Liliane é irmã da deputada Jaqueline Roriz, que também apareceu em vídeo. Cena em que Duval Barbosa, delator do mensalão do DEM, distribuía maços de R$50 mil. Arruda anuncia ser candidato pelo PR. A vice Liliane Roriz é do PRTB. O presidente do PRTB é Luiz Estevão. Estevão, ex-senador, cassado por envolvimento no escândalo do Fórum do Juiz Lalau. Estevão fez um acordo, está devolvendo 468 milhões aos cofres públicos. Arruda quer ainda o apoio de Paulo Otávio, do PP. Otávio foi governador do DF por 22 dias. Vice de Arruda e também acusado de corrupção, Otávio também renunciou ao governo de Brasília. A candidatura Arruda é algo inacreditável, mesmo para os padrões da política brasileira, e impõe algumas questões. Sabe-se que o processo contra Arruda dormiu por anos no STJ, mas ainda assim pergunte-se o que tem a dizer a Justiça do Distrito Federal. Como explicar para um cidadão comum a candidatura Arruda e companhia? Como um político filmado recebendo dinheiro, depois preso, e isso já há 4 anos, vai disputar o governo da capital do país? Essa candidatura leva também a outras perguntas de endereço geral. Cadê a indignação moral com a corrupção? Onde estão o ímpeto investigativo e o barulho? Como Arruda e companhia, para não falar de tantos outros, submergiu por 4 anos quase sem ser incomodado? A candidatura de Arruda e companhia é um tapa na cara. Tapa na cara não apenas da chamada sociedade que não aceita mais e coberta de razão a impunidade. É tapa na cara da moralidade de ocasião, da indignação quando usada para fazer política na falta de ideias e projetos sólidos. Um discurso moral hipócrita quando não resiste às biografias e nem ao espelho, e que serve para apacentar fígado e alma de ressentidos e recalcados. A candidatura de Arruda e companhia nasce do silêncio cúmplice e desnuda os que escolhem, o que deve ser condenado e o que deve e precisa ser escondido. Boa noite. Senadora Gleisi Hoffmann, do PT, bate boca com o líder do PSDB na casa, Aloysio Nunes Ferreira.
Durante a discussão do projeto que autorizaria a transferência de bancas de jornais para os herdeiros dos donos, na Comissão de Constituição e Justiça, o líder do PSDB acusou o governo Dilma de ter desestruturado o setor elétrico. A ex-chefe da Casa Civil respondeu, alegando que a afirmação era leviana. O senhor inicia sua fala dizendo que a presidenta é responsável pela desestruturação do sistema elétrico brasileiro, que criou um rombo no sistema elétrico. Essa é uma afirmação sem base, sem procedência. O tucano reagiu, dizendo que Gleisi não tinha o direito nem poder para policiar seus discursos. Não me acuse de leviandade, senhora ex-chefe da Casa Civil. Não me acuse de leviandade, a senhora não está aqui para me policiar. Gleisi replicou, dizendo que tais afirmações não tinham procedência, pois o setor chegou às mãos do governo já desestruturado. Nós não tem números que comprovem o que Vossa Excelência está falando. Como desestruturou o setor elétrico? Como criou um rombo do setor elétrico? Pegamos um setor elétrico desestruturado com rombo... Ainda sobrou tempo para o tucano cutucar a ministra, ao ironizar no final do bate-boca que o setor elétrico estava uma maravilha. Então, retiro o que eu disse, foi uma maravilha. O setor elétrico é uma maravilha, não tem dívida nenhuma, ninguém vai pagar nada no ano que vem. A senhora tem toda a razão. Crise na Ucrânia. Forças pró-Rússia invadiram bases da Marinha ucraniana na Crimeia. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, alertou que a Rússia pode ser expulsa do G8. Grupos pró-Rússia invadiram o quartel-general da Marinha da Ucrânia em Sebastopol. O portão da sede militar foi derrubado e bandeiras russas foram hasteadas. Horas antes, militares ucranianos já tinham deixado o local. Um dos líderes da oposição, Vitaly Klitschko, pediu que as tropas do país deixassem a Crimeia para proteger a população e evitar confrontos. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, declarou que a Rússia pode ser expulsa da cúpula do G8, que reúne os países mais ricos do mundo. A situação será analisada na próxima reunião do G7 em Haia, na Holanda. O encontro foi convocado ontem pelo presidente americano Barack Obama em caráter de urgência. Hoje, o Tribunal Constitucional russo validou a incorporação da República da Crimeia. A votação foi agilizada a pedido do próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin. A decisão acontece após Putin e dois líderes assinarem um acordo para anexar o território separado da Rússia desde 1954. O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, assume que o setor elétrico está no sinal amarelo. Zimmermann falou hoje durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, marcada justamente para discutir os riscos de faltar energia no país. Ele assumiu que o governo acendeu o sinal amarelo no setor energético, devido à queda no nível de armazenamento dos reservatórios provocada pela falta de chuvas neste ano. Mas disse que, no momento, não há previsão de racionamento, a não ser que a seca se acirre muito mais do que o previsto. Com o sinal amarelo, eu estou analisando, acompanhando essa estação chuvosa, que todo mundo sabe. Nós tivemos um mês de janeiro e fevereiro com baixíssimas afluências nos nossos reservatórios. Isso é uma realidade que ocorreu no Brasil. É o que nós falamos, o sistema está estruturalmente e nós não estamos enxergando, com a visão que nós temos hoje, necessidade de racionamento. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Em janeiro, o risco de racionamento de eletricidade era zero. Em fevereiro, passou a ser baixíssimo. Agora, em março, faz uma semana, se dizia que o risco de faltar energia era baixo, não mais baixíssimo. Essas eram as avaliações oficiais do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, um grupo de autoridades públicas e administradores privados do setor elétrico responsáveis por checar se vai ou não faltar energia no país. Hoje, como a gente viu, o pessoal do Ministério de Minas e Energia disse numa audiência do Congresso que acendeu o sinal amarelo. São avaliações oficialmente diferentes, claro, e no fim das contas, as palavras risco zero, baixo, baixíssimo e sinal amarelo não dizem grande coisa objetivamente. No entanto, parece que o gato vai subindo no telhado, ou melhor, o governo reconhece que o caldo azedou. Não quer dizer que fica cada vez mais próximo o risco de racionamento. Na verdade, mesmo os melhores especialistas de fora do governo não sabem dizer, com certeza, quais são os riscos de faltar luz nesse ano. Mas o que é certo é que a situação é preocupante. E é bem certo que a energia está custando mais caro. As vendedoras de eletricidade, as distribuidoras, estão comprando energia cara porque, enfim,
A eletricidade está em falta e mesmo usinas caríssimas estão sendo usadas para produzir energia. As distribuidoras, para quem a gente paga a conta de luz, só não estão repassando o custo porque o governo está bancando a diferença. No entanto, não existe nada de graça. Como a gente antecipou aqui na quarta-feira passada, o governo admitiu que a conta da energia cara começa a chegar no ano que vem. Claro, depois da eleição, para a coisa não pegar muito mal. Se o custo integral do aumento do preço de eletricidade fosse repassado nesse ano, o reajuste seria mais de 25%, uma paulada. Por que está dando tanto problema? Claro, seca e calor demais causam problemas no setor elétrico. Mas um país que depende dos céus, da chuva, para ter energia elétrica a bom preço, não é um país sério. Aliás, era exatamente isso que o PT dizia do governo tucano de FHC. Um governo que deixou haver racionamento é um governo ruim. A crítica estava certa lá em 2001 e continua certa agora em 2014. Boa noite. Acaba a quarta etapa do julgamento do massacre do Carandiru. A repórter Fernanda Azevedo está no Fórum Criminal da Barra Funda e tem outras informações. Estela, os 10 policiais do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, que atuaram no chamado massacre do Carandiru, acabam de ser condenados pela morte de 8 presos. Eles foram absolvidos da morte de 2 presos e de 3 tentativas de homicídio. 9 desses policiais foram condenados a 96 anos de prisão em regime fechado e um foi condenado a 104 anos de prisão também em regime fechado. Eles, por estarem respondendo ao processo em liberdade, vão permanecer em liberdade para os próximos recursos. Estela. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Times brasileiros entram em campo hoje pela Libertadores da América. Jogam nesta noite Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro. Isso mesmo, Celso? Pois é, Gabriel, os jogos acontecem às 10 da noite. O Atlético Mineiro recebe em Belo Horizonte o Nacional do Paraguai. Em Buenos Aires, o Grêmio visita o Newell's Old Boys. E em La Paz, o Flamengo encara o Bolívar, na Bolívia. Ontem, o Botafogo recebeu o Independente del Valle no Maracanã, venceu e assumiu a liderança do Grupo 2 da Libertadores. O único gol da partida realizada no estádio do Maracanã foi marcado por Juan Ferreira aos 2 minutos de jogo. O suficiente para o Botafogo vencer o Independente del Valle por 1-0. A bola rola hoje também pela Copa do Brasil. Destaque para a estreia do Corinthians no torneio. Eliminado precocemente no Campeonato Paulista, o time de Mano Menezes inicia hoje a busca pelo 4º título da Copa do Brasil e, consequentemente, um lugar na próxima edição da Libertadores da América. Às 10 da noite, os corintianos enfrentam o Bahia de Feira, em Feira de Santana. Uma vitória por 2 gols de diferença garante ao time paulista a vaga antecipada para a próxima fase. O Celso, o Corinthians, depois da eliminação no Campeonato Paulista, eliminação precoce, entra pressionado nesse jogo contra o Bahia de Feira? Sem dúvida. O Campeonato Paulista, obviamente, existe uma chateação, tem um prejuízo financeiro, mas o Corinthians, a gente sabe que o Campeonato Paulista hoje é um campeonato de pré-temporada. Quer dizer, para você ajustar o time, fazer acertos, né, nesse início de temporada. Já a Copa do Brasil é uma obrigação. Porque o Corinthians visa voltar à Libertadores da América, é um torneio nacional, aí sim o nível de cobrança vai ser diferente. O Corinthians vai ser pressionado. Mas para o jogo de hoje, sinceramente, a diferença entre os dois times é tão grande que eu não vejo o porquê de muita Mas o fato de não eliminar o segundo jogo, se ganhar só por 1-0, um gol de diferença, o Corinthians vai voltar mais pressionado ainda? Acho que não, porque como já está eliminado o Campeonato Paulista, o Corinthians vai ter tempo para trabalhar. Então, imagino que vencer é importante, não importa se por 2 ou se por 1 gol de diferença. Pelo Campeonato Paulista, o Osasco Audax está na briga por um lugar na próxima fase. No mesmo grupo do Corinthians, o Audax tem chances de superar o Ituano na última rodada, graças à vitória de ontem sobre o Comercial em Ribeirão Preto. Veja os gols. Em Ribeirão Preto, o Audax saiu na frente do Comercial com este gol de Matheus aos 18 da primeira etapa. 6 minutinhos depois, Rafinha ampliou para os visitantes. Já no último lance da partida, Marquinhos ainda teve tempo para marcar mais um e selar a vitória da equipe de Osasco. Final Comercial 0, Audax ainda com chances matemáticas de classificação 3.
Paulista saiu na frente da equipe da casa com Felipe aos 16 minutos de bola rolando. Serginho tratou de empatar para o Sapão, 1 minuto depois, 1-1. O time de Jundiaí chegou a abrir 2 gols de vantagem com Gabriel Leite e Elton. Mas o Mogi foi valente e buscou o empate. Edson Ratinho e Magrão deixaram tudo igual novamente no interior do estado. Dodô, de cabeça, fez o quarto dos visitantes. Só que Magrão, de novo ele, empatou a partida. Final, Mojimirim 4, Paulista também 4. Liga dos Campeões da Europa, Manchester United e Borussia Dortmund ficaram com as últimas vagas que ainda restavam nas quartas de final do torneio. O Manchester, Gabriel, precisava de uma vitória por 3 gols de diferença para se classificar. Isso porque perdeu lá por 2-0 e ficou com a vaga a derrotar o Olympiacos da Grécia por 3-0, justamente o que precisava. O Borussia Dortmund, que no primeiro jogo contra o Zenit venceu na Rússia por 4-2, avançou com derrota. Perdeu hoje por 2-1 na Alemanha. Hulk fez um dos gols. Ontem, Real Madrid avançou em mais uma bela jornada do português Cristiano Ronaldo. E outro português feliz da vida é José Mourinho, técnico do Chelsea. O técnico do Chelsea, José Mourinho, elogiou a atitude dos Blues na vitória sobre o Galatasaray por 2-0 na tarde de ontem. Very good performance. Foi uma ótima performance, muito sólida, compacta, sem medo. Eu achei um jogo muito bom. Até mesmo quando estávamos ganhando, eu percebi que o confronto estava difícil. Se eles tivessem marcado um gol, nós estaríamos no nosso limite. Tudo bem que estávamos muito confiantes no controle da partida durante todo o jogo, o que é complicado de se manter em 90 minutos, disse o treinador. Os gols do duelo na Terra da Rainha foram marcados por Eto'o e Cahill. Depois de bater o Schalke por 3-1 e se garantir nas quartas de final da Champions League, graças a uma grande atuação de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid volta todas as atenções para o Campeonato Espanhol. Tudo porque neste domingo a equipe merengue encara o Barcelona, que precisa do resultado positivo de qualquer maneira para encostar no líder de Madrid. Eu acho que chegaremos em ótima forma para essa partida, com grandes esperanças de vencer. Sabemos que será um jogo difícil contra uma grande equipe. Tentaremos jogar o nosso melhor, porque para vencer o Barça, precisaremos estar 100%, disse o treinador do Real. Vamos a jogar o nosso melhor, porque para ganhar o Barcelona necessita jogar 100%. Sem dúvida, o maior clássico do mundo hoje. Aguardar o sorteio, né, Celso? Claro. Muito obrigado. Boa noite, até amanhã. Estela, com você? Começou mais uma edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, FEBRACE. Os projetos são desenvolvidos por estudantes de escolas públicas e privadas no ensino fundamental e criam alternativas para problemas da sociedade. 18 anos recém-completos, pouca barba, espinhas no rosto e um objetivo de gente grande, criar uma máquina que pudesse levar água limpa para comunidades carentes. A nossa inspiração para fazer esse projeto foi, na verdade, o problema que havia no Nordeste com relação à seca, que há lá problemas de diarreia, que isso acontecia porque a maior parte da água que era retirada era de poços artesianos. A máquina simples funciona, são 4 filtros por onde a água passa e sai pronta para o uso. Todo o sistema é automatizado. O trabalho de Giovanni e do colega Matheus foi a conclusão do ensino médio técnico em um colégio de São Paulo. Esse projeto se encaixa bem, porque ele é pequeno, consegue ser transportado para essas áreas de difícil acesso e conseguimos filtrar a água perfeitamente. Os meninos do Recife, em Pernambuco, têm apenas 13 anos, mas já estão com a cabeça lá na frente. Criaram um robô e um aplicativo para ajudar idosos em depressão. Através de exercícios propostos pelo robô, que mostra aos idosos como fazê-lo, que assim eles vão ter uma melhoria tanto na parte física, com a massa óssea e muscular melhorada, evitando problemas como osteoporose, artrite e artrose, que eventualmente levam a quedas e a fraturas. Meu objetivo maior é melhorar a qualidade de vida de pessoas, entendeu? Porque futuramente eu vou ser uma delas. Aqui na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que acontece na Universidade de São Paulo, estão 331 projetos de jovens cientistas do Brasil todo. Além de trocar experiências, eles estão sendo avaliados. Concorrem a troféus, medalhas, viagens internacionais
e a oportunidade de continuar fazendo o que gostam. Pedro já é veterano, participou da Febrace no ano passado, ganhou vários prêmios, entre eles a possibilidade de participar de uma feira de ciências nos Estados Unidos. Com o apoio do Instituto Butantan, ele descobriu moléculas em um artrópode popularmente conhecido como piolho de cobra, que podem ser usadas para fazer remédios contra várias doenças, até mesmo câncer. É muito bacana você saber que, por conta de um trabalho seu, você está descobrindo alguma coisa que pode vir, inclusive, até a salvar vidas no futuro. E que ninguém descobriu isso antes. Você fala, puxa, mas logo eu... É muito bacana, é muito legal. A 12ª edição da Febrace acontece até amanhã na Escola Politécnica da USP, aqui em São Paulo. A entrada é gratuita. Veja a seguir, 2 militares morrem no Egito durante confronto com militantes de grupo radical. E as buscas por avião da Malásia que desapareceu. Tailândia confirma ter registrado sinais da aeronave em seu território. Agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Ano eleitoral estimula a generosidade de chefes do executivo que, de olho nas urnas, fazem a alegria de prefeitos com a liberação de verbas para as prefeituras. E para falar sobre o ânimo eleitoral de candidatos do DEM, hoje recebemos o deputado estadual do Democratas, Edmir Chedid, já no 5º mandato, sendo hoje segundo secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado. Obrigada por estar conosco. Bom, em festa com prefeitos, o governador Geraldo Alckmin já entrou nessa, né, de abrir o cofre. Sim. E vai liberar emendas no valor de 250 milhões de reais para prefeituras do interior. No seu entender, essa ação do Alckmin é quase que uma resposta ao PAC do investimento da presidente Dilma, que não só no interior de São Paulo, mas Brasil afora, está distribuindo máquinas, caminhões e também causando grande alegria aos prefeitos. Isso é uma ferramenta eleitoral eficiente, funciona? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite a todos os telespectadores. Eu acho que no caso do governador Geraldo Alckmin, isso ocorreu durante todos os anos do seu mandato. Eu tenho acompanhado desde o primeiro, quando ele era vice-governador, e ele sempre liberou as emendas na ordem de 2 milhões a 4 milhões, depende o acordo que é feito lá no orçamento. Eu mesmo fui o incentivador de fazer audiências públicas para ouvir as regiões do estado, o que era mais necessário. É claro que nesse período eleitoral as coisas andam mais rápido, até porque o período eleitoral nós temos que antecipar a legislação, assinatura de convênios, mas é claro que tem feito alegria de todos os prefeitos, dos deputados, sem dúvida nenhuma, que conquistam benefícios para a sua região. Da mesma forma, o governo federal, os deputados federais também estão felizes por poder levar benefícios às suas cidades. Bom, isso se traduz em votos, sem dúvida. Que, aliás, o olho está nas urnas, né? Tudo. Inclusive, essa visita que o governador Alckmin fez à presidente Dilma, solicitando aí uma parceria para essa questão da água em São Paulo. É verdade que chove pouco e isso está trazendo uma apreensão muito grande, não só a questão de água, mas também de energia, né, elétrica. Aí, no seu entender, a questão dos votos, das urnas. Se for necessário o racionamento de água, isso traz um ônus principal para o governo federal ou para o governo estadual? Eu acho que para ambos. Todos serão prejudicados com isso. Faltou água na torneira da dona de casa, energia elétrica na casa do cidadão, é claro que isso vai repercutir muito mal. Eu acho que inicialmente o governo do estado, pela falta da água, posteriormente pela falta de energia, que nós já estamos ouvindo aqui no próprio jornal, que é possível um racionamento. Já pensou na Copa, abertura da Copa, falta água, falta luz, como é que faz? Como é que vai... Quer dizer, fica um ônus para ambos, né? Exato, um ônus para ambos, e numa Copa do Mundo ainda, a nossa o mundo imagem, de olho na gente, né? Na gente, sem água e sem energia. Mas eu acredito que vai chover um pouquinho, nós não vamos passar por isso. O governo do estado. O senhor acredita por quê? Porque tem fé ou o senhor consultou aí os especialistas? Nós temos fé. Eu estive na Sabesp hoje, a perspectiva deles é que a gente possa ter um ganho nas represas, né, no nível das represas. Historicamente, em 1953,
Nós tivemos uma estiagem tão grande quanto a de 2003 e todos esperavam que essa estiagem pudesse ser daqui a 50 anos. Passaram-se 10 anos e nós estamos com problema. Acho que nós temos que buscar muito reservação de água. Está demonstrado aí que tudo está se movimentando, meio ambiente está difícil, nós estamos agredindo muito, é preciso ter políticas de governo nesse sentido. Agora vamos falar do DEM, o seu partido. O DEM sofreu um esvaziamento. A criação do PSD de Kassab levou assim uma migração, né, grande dos parlamentares no nível nacional, então está reduzido a metade ou menos da metade, e isso tem um significado claro de preocupação para o partido. Hoje, Kassab já se declarou num evento aí como pré-candidato, falou uma coisa mais formal. Aqui no Jornal da Gazeta ele já disse que seria pré-candidato, mas ele confirmou isso hoje. No seu entender, Kassab traiu o DEM? Não, de forma alguma. Eu Tem acho... mágoa? Vocês ficaram chateados? De forma alguma. O Kassab sempre foi um vereador, deputado estadual, federal, prefeito, competente, articulador, muito objetivo nos bastidores, e ele tem um futuro. Ele foi um bom prefeito, na minha opinião. O senhor está fazendo campanha para ele? Não, de forma alguma, ele é amigo. Nós temos que falar das pessoas, o que eles têm de bom. Eu acho que o Kassab é um bom administrador, um bom articulador político. Eu acho que no Democratas não ficou mágoa nenhuma. Mas essa coisa do esvaziamento do DEM, isso aí foi uma articulação, o Kassab que teve o olhar para insatisfeitos de vários partidos, inclusive no próprio DEM, porque teve gente que saiu e foi para o PSD, ou foi uma articulação muito bem pensada, assim, com esquema de logística do próprio governo federal para esvaziar a oposição, o PSDB, e o jeito seria através do DEM, ex-PFL, que já tinha sofrido uns trancos, e com Kassab, que é um conciliador, e aí faria um partido que podia ser aliado, bem comportado e que não ia incomodar. Acha que isso foi criação do Lula? Não, eu acho que foi do próprio Kassab. O Kassab sabe identificar o momento político que deve ser feito. Eu acho que ele viu a oportunidade, criou um grande partido, pôde agregar lá forças do Democratas, mais da metade do Democratas acabaram indo para o PSD, e de outras legendas também, de deputados que estavam insatisfeitos. Como o governo do PT vem há muito tempo, os deputados passam a se agrupar em partidos que estão mais próximos ao governo, para poder levar benefícios às suas regiões, aos seus estados. E o DEM em São Paulo fica com Geraldo Alckmin? Olha, nós estamos dialogando muito. O deputado Rodrigo Garcia, que é secretário de Estado... Ele deu a entender que fica, ele esteve aqui recentemente. Nós estamos dialogando muito. O Democratas pretende manter o posto na majoritária que nós temos, ou que tínhamos, tanto com o Cláudio Lembo na vice-governança, como na do Afif, que acabou indo para o Democratas. Então, nós desejamos manter o cargo de vice-governador na chapa do PSDB. O diálogo está acontecendo, Rodrigo Garcia. O Rodrigo a indicação Garcia. Da bancada estadual é Rodrigo Garcia. E o senhor é candidato esse ano? Candidato a deputado estadual. O sexto mandato, o senhor vai pleitear? Gostou, hein? Gosto muito da Assembleia Legislativa, se faz amizade, conhece o governo, acho que a gente tem feito um bom trabalho. Ficha limpa. Isso é fundamental na política hoje em dia, né, Maria? Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns a todos vocês. Gabriel. Tailândia confirma ter registrado sinais do avião desaparecido da Malaysian Airlines. Radares militares da Tailândia detectaram na noite do dia 8 de março sinais de uma aeronave não identificada, logo depois que o avião desapareceu dos radares comerciais. Segundo o jornal Bangkok Post, as autoridades tailandesas não compartilharam a informação antes, porque até então não tinham sido questionadas. Investigadores da polícia da Malásia descobriram que alguns dados do simulador de voo do piloto Zahari Ahmadi, que estava no comando do Boeing 777, foram apagados. O chefe do departamento não afirmou, no entanto, se a exclusão desses arquivos pode ser considerada suspeita. Durante uma conferência de imprensa na Malásia, familiares dos passageiros invadiram o local e causaram tumulto. O grupo exige respostas do governo. 2 militares morrem no Egito durante confronto com militantes de grupo islâmico.
Segundo o Ministério do Interior, o confronto começou quando soldados invadiram um esconderijo de um grupo islâmico no norte da capital, Cairo. O armazém escondia armas e bombas. Os militantes pertencem ao grupo islâmico Ansar Bayat al-Makdis, um dos mais ativos do país. 5 deles morreram e outros 4 foram detidos. Ações desses grupos contra as forças de segurança têm se intensificado desde que o exército depôs o presidente Mohamed Morsi, em julho do ano passado. Ele pertence à Irmandade Muçulmana. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro declara que há espaço para diálogo com a oposição desde que seu governo seja respeitado. Em entrevista a uma rádio local, Maduro declarou que há 3 meses está convocando os líderes da oposição para conversar. Maduro afirmou que o debate será realizado desde que ele seja respeitado como presidente legítimo. Ele também pediu o fim da violência e das manifestações. Desde fevereiro, o país enfrenta protestos contra o governo. Maduro ainda exigiu que não haja interferência imperial estrangeira. Ontem, o presidente afirmou que os Estados Unidos seriam os maiores prejudicados no caso de sanções contra a Venezuela. O país compra petróleo da Venezuela. Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pede desculpas à família de mulher que foi arrastada por viatura policial. Sérgio Cabral se reuniu com familiares e amigos de Cláudia da Silva Ferreira na manhã de hoje no Palácio Guanabara. Segundo o secretário de Assistência Social, Pedro Fernandes, que falou após o encontro, Cabral pediu desculpas aos parentes da vítima e prometeu apoio psicológico à família, além do pagamento de uma indenização. O secretário ainda disse que o governo vai agilizar a adoção dos 4 sobrinhos que Cláudia criava, além de seus 4 filhos. As guardas devem ficar com Alexandre Fernandes da Silva, marido da auxiliar de serviços gerais. No último domingo, Cláudia foi atingida por um tiro durante operação policial no Morro da Congonha, em Madureira, no Rio de Janeiro. Ela foi socorrida por policiais no porta-malas de uma viatura. No caminho, o porta-malas se abriu e Cláudia foi arrastada pela rua. Ela morreu e os 3 policiais foram presos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até lá. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as últimas notícias dos bastidores da TV.